Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Elaine, sou pedagoga formada e já atuo na área há alguns anos. Além disso, ainda trabalho no Ministério Infantil da minha igreja. Eu resolvi gravar esse vídeo para me direcionar necessariamente aos pais, aos profissionais de educação, que estão diante da realidade que estamos vivendo, nessa situação que estamos vivendo, de isolamentos, decretos, que para nossa segurança nós temos que ficar em casa. Então, resolvi gravar esse vídeo direcionando diretamente para as pessoas que trabalham na área da educação e aos pais que têm os seus filhos inseridos na educação infantil, precisamente. Como eu falei, meu nome é Elaine, sou pedagoga e trabalho numa creche-escola, onde dentro dessa creche-escola está passando por várias dificuldades, como acredito que essa é a realidade de várias instituições escolares e até mesmo do comércio em geral, da parte econômica, diga-se assim. A parte economia do nosso Brasil, além de estar sofrendo dentro da área da saúde e está também sofrendo na área da economia. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para que algumas informações fossem passadas para os pais de forma mais clara, direta e de fácil conhecimento, de fácil entendimento para eles, que é a importância da educação infantil para a vida escolar do filho, da criança, no caso. Qual a importância, em que aspecto eles desenvolvem, em que área acontece o desenvolvimento. Então, na realidade, é mais um vídeo informativo, intuitivo, que as pessoas possam assistir ele e trazer a eles, na realidade, uma reflexão. Não só aos professores, que já têm mais ou menos, eles já sabem a importância, mas precisam ser reavivadas essas importâncias, tanto dentro do seu entendimento como do seu coração, no momento que ele escolheu a profissão, como também aos pais, às pessoas que não têm o conhecimento teórico da parte que vemos na pedagogia, certo? A importância, então, vamos lá entrar, vem comigo que vai começar um vídeo importantíssimo, um vídeo explanativo sobre a importância da educação infantil na vida escolar da criança, do aluno, tá certo? Vamos lá começar. Nossa vida é feita de várias etapas a serem conquistadas e concluídas, seja na área econômica, social, cultural, educacional, entre outras muito importantes, certo? Da nossa existência como ser humano. Portanto, eu venho, através desse vídeo, falar de forma clara e mais objetiva para aos pais, para as pessoas que têm o desejo de saber, de adquirir mais conhecimento, já que o alvo que estamos tendo nesse vídeo é a alfabetização do aluno dentro da educação infantil, certo? Dos alunos. Começando com o primeiro tópico. O que devemos saber sobre este assunto? Sobre a importância da educação infantil dentro da vida da criança. É muito importante falar da consequência do processo de ensino-aprendizagem, que é o estabelecimento de habilidades que serão muito importantes e imprescindíveis nas futuras etapas a seguir na vida da criança. No decorrer desse desenvolvimento dos pequenos, das crianças em si, notamos que ocorre em diferentes fases, que são elas: o sensório motor, que trabalha a motricidade da criança, o estágio de pré-operatório, que é aquele estágio que eles falam, mas a gente não entende muito bem,
o estágio operatório completo, que é o estágio que eles já são alfabetizados, já sabem se comunicar, falar oralmente com clareza, e a fase operatório formal, que é a fase já de oralidade adulta, que eles falam de forma clara, tudo isso acontece numa determinada faixa etária, de acordo com cada faixa etária, onde marca na vida do aluno, das crianças, de forma importante e onde acontece várias outras conquistas, como percepção das coisas, aspectos cognitivos, que é o trabalho psicológico e o neurológico da criança, a psicomotricidade, que trabalha a parte de movimentos do corpo deles, da criança, em várias atividades que são propostas a ele. Trabalha o pensamento lógico, olha que importância. Trabalha o pensamento lógico, fazendo com que ele viva as experiências e faça de forma clara, consiga realizar atividades que eles pensem assim rapidamente. Isso é o raciocínio lógico, que trabalha na resolução de atividades propostas a ele. A compreensão com que a experiência vivenciada por outra pessoa e até por eles mesmos dentro do ambiente escolar. Esse é o primeiro tópico. Vamos lá ao segundo tópico do nosso vídeo. O processo de aprendizagem na educação infantil. Qual é a importância desse processo de aprendizagem dentro da vida da criança na educação infantil? O ambiente escolar é essencial para realizar um bom processo de ensino-aprendizagem, cumprindo tudo de acordo com as leis educacionais. Funciona através dos profissionais do corpo pedagógico, que são os professores formados, os gestores, que são os diretores, coordenadores, supervisão, todos os gestores escolares, toda a equipe pedagógica, ela trabalha cumprindo de acordo com as leis e fazendo assim, criando estratégias e técnicas onde vai ajudar a ocorrer um bom processo de ensino-aprendizagem. Isso, eles criam estratégias, técnicas, onde o aluno sente mais segurança para realizar, no caso, desenvolver um bom processo de ensino-aprendizagem. Desde o maternal, olha que interessante, desde o maternal, os alunos são incentivados a praticar ações para que tudo ocorra de forma simples e mais tranquila. Ou seja, com que a criança, de forma mais simples, a equipe pedagógica estuda uma forma mais simples da criança realizar algumas atividades, para que ela não possa criar lá no futuro uma frustração de não conseguir fazer algum tipo de atividade ou tarefa. Com isso, os alunos conquistam habilidades que vão, aos poucos, alcançando, degrau por degrau, dia após dia, uma autonomia quando em situações desafiadoras que exigem deles uma resolução maior, certo? E isso é ao longo da vida. Por quê? Porque essas situações desafiadoras, ao longo da vida escolar do aluno, elas vão surgindo. E cabe à equipe pedagógica da escola, da educação infantil em si, a fazer com que esse desenvolvimento seja realizado de forma mais prática, fácil e tranquila, certo? Para que a criança, o aluno em si, de forma melhor, possa realizar todas as tarefas propostas a ele, certo? Terceiro tópico, o que eu aprendo e eu desenvolvo, o que a criança aprende e desenvolve dentro da educação infantil, dentro de todo esse processo de ensino-aprendizagem. Qual é o desenvolvimento da criança? Em que áreas ela se desenvolve quando ela é inserida dentro da educação infantil logo nos primeiros anos permitidos por lei,
certo? Vamos lá. Vamos falar aqui de algumas áreas, certo? Eu vou falar de forma clara que vocês entendam o que eu estou falando. São bases teóricas que nós vemos na pedagogia, mas que eu adaptei para que vocês possam ter um bom entendimento, tá bom? Primeiro, afetivo e social, o desenvolvimento afetivo e social. Como se dá? Como é realizado? Qual a importância da educação infantil nesse processo de desenvolvimento afetivo e social da criança? Na fase da infância, começamos a criar nossas próprias maneiras de interagir com as outras pessoas que temos convívio. Desde que somos bebês, desde que a criança é bebê, ela já consegue estabelecer essa habilidade. Descobrimos esse desenvolvimento em si quando a criança é exposta, tem convívio com as outras pessoas, que são propriamente os seus familiares, e elas realizam pequenas atividades, como acenar, como sorrir, como dar gargalhada, como brincar. Essa habilidade é o afetivo e o social sendo já desenvolvido nesse processo, ok? Quando, quando ela é maiorzinha, no decorrer que ela vai ficando maior, um pouco, ela vai começando a entender que deve-se compartilhar objetos, mesmo que o cognitivo, que é a parte psicológica dela, não esteja num estágio tão avançado. Dentro da educação infantil, ela aprende a compartilhar objetos. Olha a importância da educação infantil nesse processo, nesse desenvolvimento afetivo social. Ajuda com que ela aprenda a compartilhar os seus objetos. Isso desenvolvendo já o cognitivo social e afetivo da criança. Isso acontece quando? Quando ela é exposta na realização de brincadeiras, onde ela vai o quê? Ceder lugar para o coleguinha dela brincar, onde ela vai abraçar os coleguinhas quando ela chega na escola, onde ela vai aprender na hora de tá brincando com Lego. A professora fala: olha, vamos dividir, não tem Lego suficiente, então vamos dividir com os outros coleguinhas. Isso é a interação de e que ajuda a interação social do aluno dentro da educação infantil. Isso desenvolve o afetivo e o social dela. Portanto, a importância da criança ser inserida, assim que permitido, dentro da educação infantil. Vai trazer um bom desenvolvimento afetivo e social na vida dela, onde futuramente vai ser muito bom para ela, certo? Vamos lá falar do cognitivo, que é o psicológico e o neurológico da criança dentro da educação infantil, quando ela é inserida na educação infantil logo que permitido. Nessa etapa do desenvolvimento, a criança aprende de forma significativa a estar em várias situações de exploração do meio social inserido, onde elas se encontram. Fazendo isso com as mãos, com os olhos e outras partes do corpo dela. A cognição em si é o ato de processar importantes informações. É nesse momento que aprendemos, que a criança aprende a se integrar, a perceber algumas coisas dentro da educação infantil, a compreender e responder de acordo com os estímulos que alguém, no caso, o profissional da educação, que é o adulto, ou o diretor, ou o coordenador, ou a parte de gestão escolar, quando é estimulado por alguém, alguém que seja do meio do ambiente escolar dele. Nessa fase também, os leva a pensar e avaliar o, o que é proposto para eles cumprirem, certo? E como fazer as tarefas ou atividades sociais de forma mais tranquila. A importância da educação infantil neste processo de cognitivo que é a parte psicológica e a parte neurológica, é uma etapa de extrema importância. Quando a criança já é inserida na educação infantil logo cedo, ela vai desenvolver essa parte psicológica, que trabalha a parte de interação, de percepção das coisas, de compreender mais rápido. Isso vai ajudar lá no raciocínio lógico, que foi o que vimos a parte lá na frente, lá atrás, que eu falei anteriormente. Então,
tudo isso, quando a criança é inserida na educação infantil, logo nos anos iniciais, que a educação infantil é permitido ser inserido a criança, então ela já desenvolve muito rapidamente e com mais facilidade por causa de todos esses aspectos, essas pessoas que estão ajudando nesse processo de desenvolvimento cognitivo, social e afetivo. Quarto tópico, coordenação motora fina e ampla. O que é isso, professora Elaine? Vou explicar para vocês. Durante a fase da educação infantil, a criança começa a ter contato com algumas atividades que ajudarão ele a desenvolver a sua coordenação motora fina. O que é isso? É basicamente o ato de utilizar músculos das mãos e dos dedos, por exemplo, como praticando uma escrita que não precisa ser compreendida, mas que eles tenham acesso a lápis, não, porque é muito pequenininho, mas com a coleção de cera, com 3 anos, 3 a 4 anos, já consegue utilizar coleção de pau, lápis grafite. Então, tudo isso, quando a criança está inserida na educação infantil, ela aprende a desenvolver uma coordenação motora fina que vai ajudar ela no processo de alfabetização. Exatamente. Lá na frente, quando ela tiver que escrever as letrinhas, nesse processo, se ela estiver estudando dentro da educação infantil, ela vai desenvolver nesse momento, trabalhando a coordenação motora fina, onde ela vai ser estimulada a utilizar estes músculos das mãos e dos dedos, e vai desenvolver a escrita, ela vai desenvolver melhor segurando objetos, fechando e abrindo as mãos. Tem atividades que nós realizamos na sala de aula que ajudam, que abre, fecha, que pinta, que escreve, que joga alguma coisa, até mesmo na parte lúdica, que é a parte do brincar. Quando a criança está brincando com Lego, ela também desenvolve essa motricidade e essa parte de coordenação motora fina. A gente não sabe, muitas pessoas que não tiveram a formação, elas não sabem a importância que é a montagem dos Legos, que é a criança pintar, da forma dela, desenhar. Não precisamos entender, contanto que ela desenhe, porque ela vai estar entendendo o que ela desenhou. Então, é importante a criança estar inserida na educação infantil para que ela desenvolva a coordenação motora fina, com mais segurança e vai atingir lá na frente, vai dar uma futura vida escolar dela, um desenvolvimento maior, muito melhor, com mais segurança e autonomia da própria criança, do próprio aluno. Vamos falar um pouco sobre a coordenação ampla. O que é? Essa coordenação ampla, ela envolve os outros músculos maiores, como os braços, mãos, pernas, que são estimulados através de quê? De atividades da educação física. A coordenação motora ampla em si, ela trabalha com todo o resto do corpo. A fina, ela trabalha com dedos, mãos, e a ampla, ela trabalha com todo o resto do corpo. É por isso que quando a criança está inserida na educação infantil, ela aprende vários movimentos, ela pula, ela corre, elas têm muita energia. Isso é bom. Elas têm energia para dar, vender e alugar. Então, isso, nós, os profissionais da educação, sabemos explorar de uma forma muito melhor, onde ajuda a criança a desenvolver várias coisas. Por quê? Porque nós fazemos os nossos planejamentos de aula. Na educação física, por exemplo, a área que ela trabalha, a coordenação motora ampla, é na área da educação física, onde exige dela um esforço maior que utilize todos os movimentos do seu corpo, certo? Um exemplo, quando é realizado gincanas nas escolas. Nas gincanas, existem algumas atividades que vão exigir dela, onde ela vai mexer todo o corpo, entendeu? Às vezes, até a boca, nariz,
olhos. Então, toda a atividade da gincana, muitas atividades da gincana, faz com que essa coordenação motora ampla seja desenvolvida de uma forma melhor. Mas isso só ocorre se a criança estiver inserida na educação infantil, como é assim, advertido, como é incentivado pelos profissionais de educação. Outra coisa que desenvolve a coordenação motora ampla é atividades corporais esportivas, jogar futebol, qualquer tipo de esporte. A criança, quando está inserida na educação infantil, ela vai ter acesso às atividades esportivas, exatamente. Então, vai desenvolver esta área, que é a coordenação motora ampla, de uma forma muito mais rápida e muito melhor, que vai ajudá-la lá na frente também. Outra forma, danças, atividades com danças. Então, quando a criança está inserida na educação infantil, a comunidade, algumas instituições escolares deixa disponível, existe dentro da escola essas atividades. Às vezes elas dão um custo maior, né, trazem um custo maior aos pais, aos responsáveis, porém, quando os pais colocam as crianças para praticar tanto esportes como dança e outras atividades que existem, como artes marciais, várias outras, a criança desenvolve essa coordenação motora ampla de uma forma muito mais rápida, muito melhor, ela consegue um equilíbrio corporal melhor, ela consegue realizar atividades de corrida, ela desenvolve realmente muito mais rápido, de uma forma muito mais, com mais êxito, muito melhor, quando ela está realmente inserida na educação infantil. Não é só uma conversa de professor, são estudos realmente que são, se vocês buscarem na internet, tem esses estudos, certo? Então, com tudo isso, vocês vão descobrir que é importante, sim, a criança ser inserida na educação infantil logo cedo, certo? Vamos lá, finalizando. Vamos finalizar com mais um tópico: linguagem na educação infantil. Qual a importância da educação infantil no processo de linguagem da criança? Nessa fase é grande a etapa na vida da criança, pois desde nova a criança começa a fazer barulhos que nós chamamos de balbuciar, que elas fazem barulho que a gente não entende muito, não, na realidade a gente não entende nada. Mas essa é uma forma que elas acham que estão se comunicando conosco, com as pessoas que estão perto dela, que são do convívio dela, certo? Elas fazem sons diferentes, que não é de forma clara, mas que para ela entende, ela sabe o que quer falar. Porém, ela não transmite de forma clara para a gente. Mas isso se chama linguagem, é um processo de oralidade também. Ao longo desse ato de comunicar, ao longo desse processo, desse crescimento, o pequeno, a criança, adquire aos poucos essa habilidade devido ao convívio dela com os familiares que estão perto dela, que são do convívio dela, certo? Sendo assim, a importância dentro da educação infantil, nesta fase, também é muito importante, porque a criança é exposta a um desenvolvimento natural, porque a oralidade é um desenvolvimento natural do ser humano. Então, quando ela está inserida na educação infantil, logo, então a criança desenvolve muito melhor essa parte de linguagem, de oralidade. Por quê? Porque ela vai ser conduzida, incentivada de maneira correta a fazer essa parte de maneira correta e usar propriamente a linguagem de maneira simples, tranquila e corretamente, certo? Tudo isso dentro da educação infantil. E todo esse processo acontece de forma gradual, ou seja, todos os dias, quando a criança está na educação infantil, quando ela está inserida na educação infantil desde cedo,
Então, ela desenvolve de forma muito mais rápida, mas dia após dia. E isso é de extrema, isso é lógico, ela vai ter muitos acertos, mas também vai ter muitos erros, mas sem problema, é tudo no tempo delas, de acordo com cada faixa etária, certo? De acordo com a idade de cada uma delas. Esse é um processo natural, mas que na educação infantil, quando elas estão inseridas, quando a criança é exposta, inserida logo assim que possível na educação infantil, vai desenvolver todos esses aspectos falados anteriormente, inclusive na parte oral de linguagem dela, certo? Espero que você tenha esclarecido bastante coisas com esse vídeo. Ele ficou um pouquinho longo, mas tudo que está nele é de extrema importância. Este conteúdo ele foi tirado de um site chamado Neurosaber, Luciana Bratz, se não me falha a memória. Ela é diretora e coordenadora do instituto, ela e o esposo dela, e toda a família dela trabalha nesse instituto Neurosaber, que é um instituto que trabalha a parte de... Ela é psicopedagoga e psicomotricista. Então, ela fala muito bem e com propriedade, ela teve a base teórica e trouxe a base teórica para a prática. Isso trabalhando, abriu este instituto, onde ela ia trabalhar todos os dias de forma mais verdadeira, como se fala. Por quê? Porque ela uniu a teoria à prática. Então, é muito bom quando a gente, profissional da educação, psicopedagogo ou psicólogo, uma pessoa que é um neurologista, então, quando a gente tem a base teórica e já vai praticar todo o ensino que nós tivemos, então é muito importante. E ela, como eu falei, ela é uma psicopedagoga e psicomotricista. Então, ela escreve e acredita, ela escreveu e acredita que o conhecimento transforma vidas. Então, quando nós adquirimos o conhecimento, nós transformamos um pouquinho, dia após dia, as nossas vidas. E a criança, ela só obtém o conhecimento, a maioria das coisas que desenvolve, onde ela desenvolve todas essas áreas que eu falei, ela desenvolve de forma muito mais rápida quando está inserida na educação infantil. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Outros vídeos vão ser gravados, que você fique bem atento e eu vou deixar aqui linkado no cards alguns vídeos do canal, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte bastante, compartilha com quem precisa e comentem vídeos com conteúdo, temas para que seja esclarecido aqui dentro do nosso canal. Assim que possível, eu vou estar gravando para ajudar vocês, tá bom? Tchau, boa noite a todos.